Eu tinha uma bengala. Uma bengala, podem crer. O homem que há meses Nova York chamava de O Fantasma, o chefe de um império que ia de Lisboa a Faro, agora precisava de se apoiar para andar. Mas naquela noite, quando entrei na sala abafada do restaurante na Trafaria, nenhum dos 7 capos à mesa ousou levantar a cabeça por mais de 3 segundos. A sala no rés do chão, sem janelas, iluminada por lâmpadas amareladas e com uma única porta, era um santuário. Ali as sentenças eram proferidas, as vidas decididas. E Pedro, o meu irmão, estava lá, sentado à cabeceira, com a sua pose de pretensa autoridade. Tinha tentado tomar o que era meu. Ele tinha o feito. E eu estava ali de pé, encostado à minha bengala, a sentir o peso de cada olhar. O cheiro a molho de tomate e a vinho tinto misturava-se com a tensão quase palpável. Estavam a discutir a minha remoção, claro. Como se eu, João Tenrade, pudesse ser removido como uma pedra no tabuleiro. Querem tirar-me, é isso? Disse eu, e a minha voz, embora ainda rouca de 3 meses de coma, carregava o peso de uma ameaça que nenhum deles ousava ignorar. Muito bem, mas antes de votarem, leiam isto. Foi então que Carlos, o meu braço direito, entrou e entregou um envelope grosso a cada um. Continha a verdade nua e crua. Provas que eu guardara durante semanas, como um segredo sombrio. Transferências bancárias da conta offshore de Pedro que ligavam diretamente o dinheiro ao atirador. Mensagens encriptadas entre ele e os meus próprios guardas-costas naquela noite fatídica. A declaração do motorista de fuga, que o Carlos, com a sua perícia habitual, tinha localizado algures no Algarve. Página após página, linha após linha, a história da traição. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar com uma faca. Pedro ficou lívido. Procurava aliados, mas os 4 capos que minutos antes concordavam com ele, agora evitavam o seu olhar. Naquele mundo, trair a família era imperdoável. Todos sabiam a sentença que vinha a seguir, a que punha fim a uma vida. Mas eu não a pronunciei. Algo dentro de mim tinha mudado, algo que a pequena Sofia tinha plantado. Vais deixar a família, disse eu, mantendo a voz firme. Todos os bens que desviaste nestes 3 meses serão devolvidos. Vais sair de Lisboa em 48 horas. Ficas com a tua vida porque é a minha escolha, não porque mereças. Pedro olhou-me com incredulidade. Ninguém perdoava um traidor. Mas antes que ele pudesse dizer uma única palavra, 2 dos homens de Carlos agarraram-no e levaram-no dali. Foi a última vez que Pedro Tenrade se sentou numa reunião de família. Olhei pela janela para as milhões de luzes de Lisboa abaixo como estrelas caídas. Há 3 meses eu tê-lo-ia matado, sem pestanejar. Mas uma menina de 6 anos sentou-se ao pé da minha cama todas as noites e cantou para mim quando o mundo inteiro me deixou ali para morrer. Ela não sabia quem eu era, não sabia o que tinha feito. Ela apenas segurou a minha mão e disse para não ter medo. Se eu matasse Pedro esta noite, seria exatamente o monstro que ela não sabia que eu era. E eu não queria ser mais esse monstro. Isto, claro, aconteceu muito depois. Muito depois de eu ter voltado à vida. Não sei dizer bem como tudo começou. Os detalhes misturam-se na minha cabeça, a verdade seja dita. Seria uma terça-feira? Ou talvez uma quarta-feira? O tempo no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estive deitado 3 meses numa cama, era uma névoa. Lembro-me apenas de flashes como sonhos desfeitos. Acordar. Acordar para o branco ofuscante do teto, para o cheiro a desinfetante e para o som abafado dos aparelhos. Os médicos diziam que tinha sido um milagre, que eu, João Tenrade, tinha voltado do que chamavam de coma profundo após 3 balas certeiras de gente minha. Ironia. Mas não foi um milagre da medicina. Foi ela. A Sofia. Lembro-me da primeira vez que a vi de olhos abertos. Mas, na verdade, é confuso. Estava tudo tão embaçado pela medicação, pelo sono forçado de tanto tempo.
Mas a imagem dela, isso sim, ficou gravada. Uma menina de cabelo encaracolado e castanho, com um vestido floral desbotado. E havia um cupcake de chocolate, um pouco amassado, em cima da minha mesa de cabeceira, ao lado de um desenho feito com lápis de cera. Um desenho de duas pessoas de mãos dadas, debaixo de um sol amarelo radiante. Tinha escrito por baixo, com uma caligrafia infantil e um pouco desajeitada: "Quando acordares." A Ana, a enfermeira que parecia uma sentinela permanente do quarto 304, tentou de tudo para que eu acreditasse que tinha sido uma alucinação. Sr. Tenradi acabou de acordar depois de 3 meses em coma. Pode estar a ter alucinações induzidas por medicação, mas eu sabia que não. Sabia que aquele desenho, aquele bolinho, não eram produtos da minha imaginação. Eu tinha ouvido a voz dela, a melodia suave que me puxava de volta. E os meus dedos tinham sentido a mão dela, pequena e quente, nas noites mais escuras. Aquilo não era uma miragem. E eu, que era temido em Lisboa inteira, não pisco um olho. "Não estou a alucinar", disse, e a minha voz arranhada, quase um sussurro, ainda tinha o tom de quem dá ordens. Ouvi aquela voz todas as noites. Senti aquela mão a segurar a minha. E esta noite abri os olhos e via cabelo castanho encaracolado, um vestido floral antigo. Ela deixou algo na mesa de cabeceira. A Ana seguiu o meu olhar para a mesa de cabeceira e viu desespero nos olhos dela. O bolinho de chocolate disforme e o desenho a lápis de cera. As provas inegáveis que ela se esquecera de esconder no pânico. Olhei para o desenho, depois para Ana. E nos olhos do homem que toda a cidade de Lisboa temia, ela viu algo que nunca vira em nenhuma ficha médica. Um brilho frágil que parecia esperança. Ou a memória de algo que eu tinha perdido há muito tempo. "Vou descobrir quem ela é", disse eu. Não como uma ameaça, mas como uma promessa. E quando João Tenradi prometia algo, mesmo deitado numa cama de hospital, com o corpo definhado, toda a Lisboa sabia que aconteceria. A única questão era como. O corpo ainda me doía, os músculos tinham se transformado em gelatina e a bengala era a minha nova melhor amiga. Mas a minha mente estava mais afiada do que nunca. Não esperei pela recuperação completa. Logo na manhã seguinte, ignorei as recomendações do Dr. Miguel, que insistia em mais semanas de repouso, e pedi a Ana para chamar o Carlos, o meu confidente mais leal, para o meu quarto. Ele entrou, fechou a porta, e pela primeira vez em 3 meses, viu os meus olhos abertos. Estava arrasado, com o cabelo mais comprido, o rosto encovado, os músculos atrofiados. Mas os meus olhos, esses estavam mais vivos do que nunca. "Carlos", disse, a voz ainda um pouco fraca, mas cada palavra era precisa, como uma ordem. "Há uma menina que vem ao meu quarto todas as noites. Cerca de 6 anos, cabelo castanho encaracolado. A mãe dela é uma auxiliar de limpeza no turno da noite, aqui neste andar. Encontra-me as duas, tudo sobre elas." Carlos assentiu sem uma única pergunta. Trabalhava para mim há tempo suficiente para saber quando perguntar e quando agir. Ele era a sombra, o silêncio que resolvia problemas. 2 dias depois, Carlos voltou com uma pasta fina dentro de um envelope castanho. "O nome dela é Lara Santos, 27 anos", disse, puxando uma cadeira para junto da minha cama. "Vivia em Setúbal com o marido, Ricardo Santos, 30 anos. 5 anos de casamento, 4 hospitalizações, 2 ossos partidos, um aborto. Finalmente denunciou a polícia depois do aborto. O tribunal emitiu uma ordem de restrição. Ele foi preso, mas libertado sob fiança 3 meses depois. Ela não esperou que ele saísse. Pegou na filha e fugiu para Lisboa. Apagou todos os vestígios, sem conta bancária, sem contrato de arrendamento em nome dela, pagava em dinheiro para ninguém a seguir. Atualmente trabalha como auxiliar de limpeza no turno da noite, aqui. Durante o dia, serve mesas num pequeno restaurante em Marvila. Fiquei ali deitado, imóvel,
enquanto Carlos falava, mas sentia a minha mandíbula apertar a cada detalhe, especialmente ao ouvir sobre o aborto e as hospitalizações. Era como se a raiva que eu tinha guardado por tantos anos, por tantas traições e violências na minha própria vida, começasse a fermentar novamente. Carlos fez uma pausa e olhou para mim. Há mais uma coisa. Ela estudou enfermagem na Universidade Nova de Lisboa e teve de desistir no terceiro ano. O seu registro acadêmico era excelente, só notas altas. Ele obrigou-a a desistir. Senti um arrepio. Uma mulher inteligente, com um futuro promissor, presa num ciclo de abuso. O que faria uma pessoa com esse potencial se tivesse as ferramentas certas? Fiquei em silêncio por um longo momento. Quero conhecê-la, disse finalmente. Carlos hesitou, o que era raro para ele. Ela está a esconder-se de um homem perigoso, e agora quer que eu a traga para conhecer um homem que é ainda mais perigoso. Olhei para Carlos e não disse nada. Ele entendeu, levantou-se e saiu. Ainda me lembro da Ana a contar-me como tinha sido. Ela, Ana, esteve em todas aquelas noites, com o coração apertado. Viu a Sofia a chegar com aquele bolinho amassado, a velhinha de aniversário que ela não se atrevera a acender. Viu os meus monitores a reagir de forma violenta, como nunca. A atividade cerebral não aumentou e rompeu, as linhas a saltar descontroladamente. E quando Sofia cantou You Are My Sunshine, My Only Sunshine, vi os meus dedos a apertar a mão dela. Não apenas um ou dois toques, mas a mão inteira com uma força que me surpreendeu. A Sofia, claro, não teve medo. Os olhos dela estavam fixos no meu rosto, naquela expressão que devia ser de espanto, ou talvez de preocupação por ver um homem deitado. Ela não parava de cantar. E foi então, Ana disse-me, que as minhas pálpebras se abriram lentamente e pesadamente. Pareciam pesar tanto quanto o mundo inteiro. Os meus olhos estavam turvos, a girar, a procurar algo naquele quarto branco e desconhecido, até encontrarem o rosto de Sofia. Lembro-me disso. Os meus lábios mexeram-se e a garganta seca forçou o primeiro som, depois de 3 meses de silêncio. Uma voz áspera, como lixa a raspar pedra. Um anjo, disse. A voz de um anjo. Sofia inclinou a cabeça para o lado, o sorriso ainda brilhante. Não sou um anjo. Sou a Sofia. Tenho 6 anos e manhã é o meu aniversário. Trouxe-te um bolinho. É de chocolate, mas a cobertura amassou-se porque a minha mochila é muito pequena. As lágrimas escorriam das minhas têmporas a correr para o cabelo, porque eu estava deitado. Não percebia por que chorava. Só sabia que aquela voz era a única coisa que eu tinha ouvido durante 3 meses mergulhado na escuridão. Exatamente como a voz que eu não ouvia há 25 anos. A voz da mulher que jazia no chão da cozinha com uma bala no peito e que eu não tinha conseguido salvar. A minha mãe. A Ana contou-me que o Dr. Miguel, quando rebentou pela porta, parecia um misto de ceticismo, espanto e depois um certo medo. Porque eu, João Tenrade, segundo todos os prognósticos que ele escrevera na ficha, não devia ter acordado. Não assim, não tão rápido, não com aquela atividade cerebral tão clara e consciente. Era algo que ele não conseguia explicar. Momentaneamente preciso de parar aqui. Esta parte da história é um absurdo. Uma pessoa como eu, um homem que viveu uma vida tão suja, tão cheia de violência e poder, ser salvo por uma miúda de 6 anos, filha de uma auxiliar de limpeza? Quem acreditaria numa coisa dessas? No meu mundo, a salvação tinha um preço, e geralmente era pago em sangue ou em silêncio. Não em músicas infantis. Era ridículo, não era? Mas talvez fosse exatamente por ser tão absurdo que era verdade. Como se a vida, às vezes, escolhesse os canais mais improváveis para nos dar uma segunda oportunidade. De qualquer das formas, não foi nada do que eu esperava. E, honestamente, ainda hoje me custa acreditar em certos aspectos. Voltando à história, a Lara, coitada,
recebeu a mensagem da administração do Hospital da Luz na noite seguinte, a dizer que o paciente do quarto 304 solicitava vê-la. Congelou no meio do corredor. A esfregona escorregou das suas mãos e caiu com um estrondo no chão. Ela sabia quem eu era. Todas as auxiliares de limpeza do hospital sabiam. Murmuravam sobre mim durante as trocas de turno. Sobre os seguranças armados, sobre os homens de fato que vinham à noite, sobre o nome O Fantasma, que ninguém ousava dizer em voz alta. E agora eu queria vê-la, o que só podia significar que a Sofia tinha sido descoberta e que ela estava prestes a perder o único emprego que as mantinha vivas mês após mês. A Lara entrou no quarto 304 de costas direitas e mãos cerradas, pronta para pedir desculpa, pronta para implorar, se fosse preciso para não ser despedida, mas determinada a não chorar na frente de ninguém. Ela já tinha passado a idade de chorar na frente de homens. Eu estava sentado, encostado na cama. A primeira vez que a Lara me via sem estar deitado. E ela percebeu que mesmo magro e definhado, depois de 3 meses em coma, eu ainda irradiava uma autoridade pesada que fazia o ar do quarto parecer denso. Antes que ela pudesse abrir a boca para pedir desculpa, eu falei primeiro. A sua filha salvou minha vida. A Lara piscou os olhos, confusa. Estive em coma durante 3 meses, disse eu, a voz lenta, como se pesasse cada palavra. Nenhum medicamento, nenhum médico, nenhuma máquina me trouxe de volta. Mas todas as noites ouvi uma voz a cantar. Senti uma mão pequena a segurar a minha. E essa voz manteve-me aqui quando eu estava a desvanecer. Foi a sua filha. A Lara ficou imóvel, os dedos apertados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não sabia como reagir, então escolheu o que sempre escolhia quando encurralada. Endireitou ainda mais as costas. Lamento que a minha filha tenha violado o seu quarto de hospital. Ela é apenas uma criança. Não percebe. Se me deixar manter este emprego, garanto que ela nunca mais virá aqui. Não quero despedi-la, disse eu. E pela primeira vez, a minha voz suavizou-se um pouco. Quero agradecer-lhe. Quero ajudar a si e a sua filha. A Lara reconheceu a situação instantaneamente, porque já a tinha visto antes. Um homem poderoso a querer trocar ajuda por algo. E ela passara 5 anos da sua vida a pagar pela última vez que aceitou a ajuda de um homem. Senhor Tenradi, disse ela, a voz firme, mas dura como ferro. Não preciso da sua ajuda, não preciso de dinheiro, não preciso de favores, não preciso de nada de ninguém. Prefiro lavar chão todas as noites até me partir as costas do que dever um único cêntimo a qualquer homem nesta terra. Depois virou-se e saiu sem olhar para trás. Mudança de perspectiva. Carlos Frank observa. Eu estava ali na esquina do quarto, como sempre. Já tinha visto de tudo. Homens a tremerem na presença do João, mulheres a chorar por dinheiro ou por um vislumbre de poder. Mas a Lara, ela era diferente. Entrou com aquela postura rígida, os olhos como os de uma leoa ferida, pronta para defender a sua cria. Ela não se curvou, ela não implorou, e quando o João, com toda a sua autoridade, lhe ofereceu ajuda, ela não só recusou, como o fez com uma dignidade que me deixou boquiaberto. Prefiro lavar chão todas as noites até me partir as costas do que dever um único cêntimo a qualquer homem nesta terra. As palavras dela ecoaram no quarto muito depois de ela ter saído. O João ficou a olhar para a porta fechada e eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era fúria, era respeito. Não só respeito, mas quase perplexidade. Como se ele, que conseguia mover montanhas e derrubar impérios, tivesse sido confrontado com uma força que não podia comprar nem intimidar. Que estranho, não é? A maneira como a vida nos apresenta estas pessoas que viram tudo do avesso. De volta à perspectiva de João.
Foi nessa mesma noite que tomei a decisão que mudaria tudo. Chamei a Ana novamente e disse-lhe algo que ela nunca esperaria ouvir. Deixe a criança entrar, todas as noites como antes. A Ana tentou objetar, mas eu olhei para ela com uma expressão que não permitia discussão. Falarei com o meu pessoal lá fora. Ninguém toca na criança. E a partir dessa noite, Sofia já não precisava de se esgueirar. Os dois seguranças na porta receberam ordens diretas. E quando viam a menina de cabelo encaracolado a aproximar-se, abriam a porta para ela e fechavam-na novamente. Sem perguntas, sem relatórios a ninguém. A Ana ainda ficava a observar o corredor, por hábito. Mas agora não era para impedir que Sofia fosse descoberta. Ela ficava porque queria ouvir as conversas lá dentro. As conversas mais estranhas que aquele hospital alguma vez tinha tido. A Sofia não sabia quem eu era. Não sabia que eu era um homem que um dia dava ordens que faziam as pessoas desaparecer. Não sabia o que significava o nome O Fantasma. E porque não sabia, fazia-me perguntas que nenhuma alma viva ousaria fazer. Tens um melhor amigo, tio João? Perguntou a Sofia uma noite, a colorir um novo desenho na mesa de cabeceira, enquanto a outra mão ainda segurava a minha. Fiquei em silêncio por um longo momento. Depois respondi que sim, mas que o meu tipo de amigos era diferente do dela. Diferente como? Diferente porque não vem quando estou doente. A Sofia olhou para mim, a testa franzida como se estivesse a pensar muito a sério. Então não são amigos de verdade, tio João. Os amigos de verdade vêm quando estás doente, como eu venho ver-te. Não disse nada, mas a Ana do lado de fora da porta disse que me viu virar o rosto e demorar alguns segundos antes de voltar a olhar para a Sofia. Nas noites seguintes, a Sofia contou história após história, e através delas eu fui lentamente construindo o retrato de uma mulher que tinha conhecido apenas uma vez, mas em quem não conseguia parar de pensar. A minha mãe é muito inteligente, tio João. Sabe o nome de todos os medicamentos do hospital. Diz que estudava para ser enfermeira, mas teve de parar porque aconteceu alguma coisa. Não me diz o quê, mas quando pergunto, os olhos dela ficam muito tristes, por isso já não pergunto. Noutra noite, a Sofia disse, a minha mãe trabalha muito. De manhã num restaurante, à noite a limpar aqui. Chega à casa muito tarde, mas na manhã seguinte, continua a acordar cedo para fazer o meu pequeno almoço. Às vezes, finjo que estou a dormir e ouço-a a chorar na casa de banho. Mas na manhã seguinte, ela está sempre a sorrir. Diz, não preciso de me preocupar, porque nós as duas somos muito fortes. Mas sabes, tio João, às vezes a minha mãe não é forte. Às vezes tem muito medo, especialmente quando chegam homens estranhos à casa. Aí as mãos dela tremem muito. Eu ouvia todas as noites. Nunca na interrompia, nunca comentava, apenas ouvia. Estava habituado a mulheres que queriam o meu dinheiro, queriam o meu poder, queriam o nome Tenradi atrás delas. Mas uma mulher que preferia esfregar o chão à meia-noite com as costas a doer e as mãos rachadas, a aceitar um único cêntimo de quem quer que fosse, fez João Tenradi, o homem que ninguém nunca recusava, ficar acordado todas as noites depois de Sofia partir. Uma semana depois, pedi a Ana para transmitir mais um pedido para que a Lara me fosse visitar novamente. Ela veio com a mesma postura rígida e os mesmos olhos desconfiados de antes. Mas desta vez, eu não ofereci dinheiro, não ofereci ajuda, não ofereci absolutamente nada. Apenas olhei para ela e perguntei diretamente, quem a assustou tanto que tem de viver assim? A Lara enrijeceu. Não sei do que está a falar. Sabe exatamente do que estou a falar, disse eu, a voz nem fria nem suave, mas algures no meio, onde a verdade geralmente reside. A sua filha contou-me muitas coisas. Ela não sabe que as está a contar, mas eu sei ouvir. A Lara tem 2 empregos todos os dias. Aceita dinheiro para ninguém a seguir.
Verifica as fechaduras 3 vezes todas as noites. E as suas mãos tremem sempre que chega correio não familiar. Quem lhe fez isso? A Lara não respondeu. Ficou imóvel, com a mandíbula cerrada, os olhos fixos em mim sem pestanejar, mas também sem me desafiar. O olhar de quem há muito está habituado a suportar e sem intenção de partilhar o seu fardo com ninguém, especialmente um homem que conhecera apenas 2 vezes. Cruzou os braços sobre o peito e, nesse momento, a manga do seu uniforme deslizou alguns centímetros, o suficiente para que eu visse a longa cicatriz no pulso esquerdo. Não era auto-infligida, mas uma ferida de faca, uma ferida defensiva de levantar o braço quando alguém atacava. A Lara percebeu que eu estava a olhar e puxou a manga para baixo imediatamente. Mas já era tarde demais. O ar no quarto mudou, não suavemente, mas de uma forma que até a Ana, do lado de fora da porta, pôde sentir, como se a temperatura tivesse caído 10 graus num único segundo. Não disse nada durante cerca de 10 segundos. Mas os meus olhos tornaram-se algo que a Lara nunca tinha visto em nenhum homem antes. Não piedade, não raiva alta e bêbada, mas uma escuridão tranquila e absoluta, o tipo de escuridão que pertencia a alguém habituado a resolver problemas, fazendo-os desaparecer para sempre. A Lara sentiu medo. Não que eu a fosse magoar, mas porque percebeu que eu estava a olhar para a sua cicatriz com os olhos de um homem pronto para matar quem a tinha causado. E ela não sabia como isso a fazia sentir. Então fez o que sempre fazia. Virou-se e foi embora. Dessa vez, não a chamei. Esperei que o som dos passos da Lara se desvanecesse completamente pelo corredor antes de me virar para Carlos, que estava imóvel no canto do quarto. O nome do ex-marido, disse eu, a voz monótona como água antes de uma tempestade. Encontra-o antes que ele a encontre a ela. 3 semanas depois de abrir os olhos, João Tenrad saiu do Hospital da Luz num carro blindado preto, com Carlos na frente e 2 SUVs de escolta atrás. Tinha perdido quase 20 quilos. Precisava de uma bengala para andar. E a mão direita ainda tremia ligeiramente sempre que agarrava algo, porque a bala tinha danificado parte do nervo. Mas quando entrou na penthouse do Chiado e se sentou na cadeira de couro atrás da minha secretária, nenhum dos 12 homens que me esperavam ousou encontrar o meu olhar por mais de 3 segundos. Eu não precisava de dizer muito. Chamei-os um por um, fiz algumas perguntas e em 48 horas sabia exatamente quem tinha manobrado, como durante os 3 meses em que estive imobilizado, quem permaneceu leal, quem se tinha virado para Pedro e quem estava à espera de ver para que lado o vento iria soprar. Lidei com cada caso com a mesma precisão fria de sempre. Mas Carlos notou algo diferente. Eu não estava mais brutal depois da tentativa de assassinato. Estava mais calmo, mais paciente, como se 3 meses na escuridão tivessem alterado a forma como eu via tudo, mesmo que ainda não estivesse pronto para admitir. A primeira coisa que eu fiz, que não tinha nada a ver com a família, foi ordenar a Carlos para designar 2 homens para vigiar a Lara e a Sofia à distância, 24 horas por dia, sem que elas soubessem. Carlos organizou um carro para ficar estacionado a meio quarteirão do apartamento em Marvila todas as noites e outro homem para seguir Sofia da escola para casa todas as tardes, sempre mantendo-se suficientemente afastado para que Lara não percebesse. Então, pequenas coisas começaram a mudar que a Lara não conseguia explicar. As contas do hospital da pneumonia da Sofia 2 meses antes, que a Lara pagava em prestações mensais, voltaram de repente, marcadas como pagas na totalidade. O hospital disse que um programa de assistência financeira tinha aprovado o seu caso. Mas quando a Lara perguntou qual o programa, ninguém lhe conseguiu dar uma resposta clara. O sistema de aquecimento do estúdio, avariado durante todo o inverno e que obrigava mãe e filha a dormir debaixo de uma manta para se aquecerem, foi de repente reparado gratuitamente.
O senhorio disse que uma nova empresa de manutenção tinha assinado um contrato com o edifício, mas a Lara sabia que aquele lugar em ruínas nunca tivera manutenção desde o dia em que se mudou. Ela desconfiava, mas não tinha provas nem tempo para pensar nisso, quando todos os dias eram uma luta pela sobrevivência entre dois empregos e uma criança de 6 anos que precisava de ser levada e trazida da escola. O tempo passou. O inverno deu lugar à primavera e a Sofia ainda me visitava todas as noites, mesmo que eu já não estivesse no hospital. Às vezes, fazia desenhos e deixava-os na mesa de cabeceira do quarto 304 como cartas para um amigo que tinha ido para longe. E a Ana recolhia esses desenhos e enviava-os a Carlos para os entregar a mim. Então, aquela noite aconteceu. Lembro-me de quando a Lara me contou os detalhes. Era uma noite fria, com a chuva a cair em Lisboa. Ela, Lara, estava no parque de estacionamento do hospital a acabar o seu turno. Ia para a paragem do autocarro, quando um vulto saiu de trás de um pilar de betão e lhe barrou o caminho. Ricardo Santos, o ex-marido, o homem que ela tinha fugido, estava pior do que da última vez que o tinha visto. Olhos injetados, barba por fazer, casaco sujo, mas as mãos eram as mesmas. Grandes, ásperas, já a curvarem-se em punhos. Pensaste que te podias esconder, Lara, disse, a voz arrastada pela cerveja. Vou levar a Sofia de volta e vais pagar por teres ousado ir embora. A Lara tropeçou para trás até que a espinha lhe bateu num carro, as pernas a quererem correr, mas o corpo a congelar quando o medo antigo voltou. O medo que ela pensava ter enterrado, mas que acendeu no instante em que viu aquelas mãos e ouviu aquela voz. Ricardo, tão cru como sempre, avançou e agarrou-a pela gola. E nesse momento, outra mão prendeu o braço dele. Carlos não disse nada. Simplesmente agarrou o pulso de Ricardo com uma mão e torceu-o para trás até que Ricardo fosse forçado a soltar a Lara e a cair de joelhos no asfalto. Mais 2 homens saíram do carro preto estacionado ali perto, pondo a Lara de pé, enquanto Carlos mantinha Ricardo imobilizado no chão. A Lara tremia toda, olhou para Carlos e perguntou com a voz quebrada. Quem é você? Carlos respondeu brevemente. Alguém enviado para garantir a sua segurança. Depois fez sinal aos outros para levarem Ricardo e disse a Lara que devia ir para casa. Alguém a levaria. Não se preocupe, ele não voltará. A Lara não precisou de perguntar quem o tinha enviado. Ela sabia. E na manhã seguinte, depois de Sofia ter ido para a escola, a Lara Santos entrou pelas portas de vidro da Tenrad Holdings, no centro de Lisboa, como uma pequena tempestade. Ninguém a conseguiu parar porque Carlos tinha ordenado a segurança para a deixar passar. Ela foi direta ao meu escritório no último andar, onde eu estava sentado atrás da minha secretária com a bengala encostada à cadeira, e não esperou que eu falasse. Quem pensa que é? Ela disse, a voz a tremer, mas sem se quebrar. Teve pessoas a seguir-me. Pagou as contas do hospital da minha filha. Arrumou o meu apartamento. E agora teve alguém a lidar com o meu ex-marido sem me perguntar uma única palavra. Não sou uma peça de xadrez no seu mundo, Sr. Tenrad. Não preciso que controle a minha vida. Olhei para ela, a mulher magra no que era provavelmente a sua melhor roupa. Os olhos vermelhos de falta de sono, ou de choro, ou de ambos, de pé no escritório do chefe da máfia mais poderosa de Portugal, e a falar diretamente para mim sem tremer. Levantei-me lentamente, apoiado na minha bengala, enquanto contornava a secretária, parando perto o suficiente para a Lara ver as 3 cicatrizes de bala que se erguiam acima do colarinho da minha camisa. A sua filha, disse eu, a voz tão suave que a Lara quase não a ouviu. Deu-me algo que ninguém no meu mundo pode comprar. Nem dinheiro, nem lealdade nascida do medo, nem submissão. Ela deu-me a única voz que me tirou da escuridão. Acha que eu ficaria parado enquanto alguém ameaça a pessoa que me deu isso?
A Lara queria estar zangada, queria gritar que não precisava da proteção de ninguém. Mas então olhou para os meus olhos e, pela primeira vez, viu para além do gelo que eu usava para esconder tudo dentro. Por trás, não havia crueldade nem fome de controlo, mas uma solidão tão profunda que era quase física. A solidão de um rapaz de 12 anos que ouviu tiros matarem a mãe e que, a partir desse momento, nunca mais permitiu que ninguém se aproximasse, até que uma menina de 6 anos, num vestido floral desbotado, subisse na sua cama e cantasse a canção que ele pensava ter morrido com a mãe 25 anos antes. A Lara não disse mais nada. Ficou ali a olhar para mim e eu fiquei ali a olhar para ela. E no silêncio entre nós, algo mudou tão levemente que foi quase imperceptível, mas o suficiente para ambos saberem que, a partir daquele momento, tudo era diferente. Pedro, entretanto, havia recebido um relatório detalhado do seu observador, uma semana depois de Lara ter invadido a Tenhard Holdings. O que ele leu fez-o sorrir pela primeira vez desde que eu tinha acordado. A auxiliar de limpeza do turno da noite, Lara Santos, 27 anos, com uma filha de 6 anos, a esconder-se de um ex-marido abusivo. Sem papéis oficiais, sem conta bancária, absolutamente nada. Eu tinha designado Carlos para proteger 24 horas por dia, pagado as contas do hospital da filha, reparado o seu apartamento e encontrado-a pessoalmente 2 vezes. Pedro dobrou o relatório, serviu-se de uma bebida e recostou-se na cadeira. "O meu irmão", murmurou ele. "O homem que ninguém pode tocar. Agora tem uma fraqueza de carne e osso a lavar chão todas as noites." Naquele instante, Joana, a minha ex-noiva, ligou, pedindo para me ver, dizendo que tinha sido mal compreendida ao partir e que queria voltar. Pedro não a impediu, porque queria ver a minha reação. A Joana chegou à minha penthouse no Chiado na tarde seguinte, a chorar, dizendo que tinha ficado aterrorizada quando me balearam, por isso fugiu, mas que sempre me tinha amado. Sentei-me em silêncio e deixei-a falar até ela terminar. Depois, fiz uma única pergunta. "Quando é que começaste a dormir com o meu irmão? Antes ou depois de teres vindo reaver o anel de noivado de um homem em coma?" A Joana ficou pálida e não conseguiu dizer uma palavra. E eu apenas disse: "Vá embora e não voltes." Ela saiu da penthouse 10 minutos depois e ligou imediatamente a Pedro, dizendo-lhe que eu sabia de tudo e estava desconfiado. Pedro não se surpreendeu, pois já tinha preparado este cenário há muito tempo. Ele sabia que o tempo estava a esgotar-se. Eu estava a recuperar o poder a cada dia. Os homens que tinham ficado do lado de Pedro começavam a hesitar e a voltar. E se Pedro não agisse em breve, tudo o que ele tinha construído durante os 3 meses em que eu estivera em coma desabaria. Ele contactou os 2 capos que ainda lhe eram leais e começou a discutir o plano B. Desta vez, se eu tivesse de ser eliminado, seria de forma definitiva. Sem segunda oportunidade como antes, mas Pedro não sabia que Carlos o estava a vigiar desde antes de eu ter saído do hospital. Uma noite, Carlos entrou no meu escritório na penthouse e colocou uma pendrive num envelope sobre a secretária. "O que está nisto?" perguntei. "Provas", disse Carlos. "Transferências bancárias da conta de Pedro a enviar 300 mil euros ao atirador. Mensagens encriptadas entre Pedro e os 2 guarda-costas traidores na noite em que foi baleado. Uma declaração do motorista de fuga daquela noite que o meu pessoal localizou no Algarve na semana passada. Tudo aponta para um homem." Conectei a pendrive ao meu portátil e li todas as páginas em silêncio. Carlos esperou e observou. Ele já me conhecia há tempo suficiente para saber que este momento geralmente terminava com um breve telefonema e alguém a desaparecer da face da terra em 48 horas. Mas terminei de ler, fechei o portátil e não peguei no telefone. Levantei-me, apoiei-me na bengala e fui para a janela que dava para Lisboa à noite.
Milhões de luzes lá embaixo, como estrelas caídas. Há 3 meses eu tê-lo-ia matado esta noite, disse eu sem me virar. Carlos assentiu, porque sabia que era verdade. Mas havia uma criança de 6 anos que se sentava ao lado da minha cama todas as noites e cantava para mim quando o mundo inteiro me deixou ali para morrer. Ela não sabia quem eu era, não sabia o que eu tinha feito. Ela apenas segurou a minha mão e disse para não ter medo. Virei-me para Carlos. Se eu matar Pedro esta noite, então sou exatamente o monstro que ela não sabe que eu sou. E já não quero ser esse monstro. Carlos, pela primeira vez em 15 anos, não sabia o que dizer. Então, como quer resolver isto? Olhei novamente para a janela. Aquela criança ensinou-me que até os monstros podem escolher um caminho diferente. Vou reaver tudo o que ele roubou. Vou expulsá-lo da família. Vou despojá-lo de tudo o que tem. Mas não o vou matar. Não porque ele mereça viver, mas porque eu mereço escolher de forma diferente. Carlos assentiu, saiu e, ao fechar a porta, parou por um segundo para espreitar pela fresta. João Tenhadi, o fantasma, o chefe que fazia tremer toda a costa de Portugal, estava sozinho junto à janela, segurando um desenho a lápis de cera feito por uma menina com os lápis quase gastos. Um desenho de 2 pessoas de mãos dadas debaixo de um sol amarelo, e Carlos podia jurar que os ombros do seu chefe tremiam ligeiramente. O 7º aniversário de Sofia calhou num sábado no final de março. O ar ainda frio, mas a neve tinha desaparecido. Uma luz pálida do sol começava a espalhar-se pelas ruas de Marvila. A Lara organizou a festa no pequeno estúdio, empurrando a mesa e as cadeiras para abrir espaço para Sofia e 4 colegas se sentarem no chão com bolo. Ana veio com um saco de balões de uma loja de descontos. Rosa, a supervisora do turno da noite, trouxe um prato de bolachas caseiras. E era tudo, porque a Lara não tinha mais ninguém. A Sofia estava a rasgar o papel de embrulho do presente da Ana quando a campainha tocou. E lá fora estava um homem que a Lara não conhecia, vestido com um fato preto, segurando uma caixa grande embrulhada em papel azul com um laço branco. Ele apenas disse para Sofia e foi embora sem esperar que a Lara perguntasse nada. Sofia abriu a caixa e a pequena sala ficou em silêncio. Dentro havia um kit de arte profissional para crianças, do tipo que a Lara tinha visto numa loja de arte no Príncipe Real, quando uma vez levou a Sofia a passear. E a menina ficou a olhar através do vidro por 10 minutos antes que a Lara tivesse de a puxar porque não o podia comprar. 120 cores de lápis de cera, papel de desenho especial, lápis de aguarela, uma borracha macia em forma de coelho, tudo arrumado numa pequena caixa de madeira com um fecho de latão. No fundo havia um cartão manuscrito, e a Lara reconheceu a caligrafia instantaneamente. Grande, ligeiramente inclinada, instável da minha mão direita, que ainda não tinha recuperado totalmente depois das 3 balas. Para o meu pequeno anjo, desenha muitos sonhos, tio X. A Sofia abraçou a caixa ao peito e irradiou de forma tão brilhante que a Ana teve de se virar e enxugar os olhos. A Lara segurava o cartão, os dedos a traçar as letras trêmulas, e percebeu que eu o tinha escrito, mesmo que segurar uma caneta devesse ser uma agonia para mim agora, e ela não sabia o que devia sentir em relação a isso. Uma semana depois, Carlos entregou um envelope a Lara. Dentro, um pequeno bilhete escrito com a mesma letra instável. Gostaria de convidar a Lara e a Sofia para pizza. Não é um restaurante chique, apenas uma pizzaria. Por favor, venham. Incluía o endereço de uma pequena pizzaria no Cais do Sodré, em Lisboa. A Lara quase recusou. Cada instinto dela gritava para ficar longe de mim. Mas então Sofia viu o bilhete e perguntou: Mãe, o tio X está a convidar-nos para pizza? E começou a saltar de excitação. E a Lara não conseguiu dizer que não. A pizzaria era minúscula, apenas 8 mesas, escondida num beco tranquilo a 2 quarteirões do rio. O tipo de lugar familiar que os turistas nunca notavam,
mas onde os locais faziam fila todas as sextas-feiras à noite. Eu já estava sentado à mesa do fundo quando elas chegaram, a bengala encostada à parede, com uma simples camisola preta em vez de um fato, e parecia diferente, mais próximo, menos assustador, quase comum se ignorássemos Carlos sentado numa mesa perto da porta, a fingir ler um jornal. Sofia correu diretamente para o meu lado e imediatamente começou a falar sem parar sobre o kit de arte, sobre o novo desenho que estava a fazer, sobre o gato biscoito, que agora conseguia levantar a pata para apertar a mão. Ouvi enquanto a Lara se sentava à nossa frente e notava algo que mais ninguém, exceto talvez a Ana, tinha alguma vez visto. Que quando eu estava com Sofia, o meu rosto mudava completamente, a mandíbula tensa relaxava, os olhos frios aqueciam, e eu sorria de uma forma que fazia esquecer que estava a sorrir. Um sorriso que a Lara desconfiava que eu não usava há muitos anos. A Sofia pediu para ir à casa de banho, e então ficamos apenas os dois adultos, um em frente ao outro, 2 pratos de pizza a arrefecer entre nós. Olhei à volta do lugar e disse: a minha mãe costumava trazer-me aqui todos os domingos à tarde. Ela pedia marguerita e eu sempre pedia pepperoni. Ela sentava-se exatamente onde a Lara está sentada. A Lara não disse nada, apenas ouviu, porque percebeu que eu estava a dizer algo que provavelmente ninguém mais tinha ouvido. Ela costumava cantar para mim todas as noites. Continuei eu, a voz mais baixa. You are my sunshine. Todas as noites, sem falha. Então, uma noite, quando tinha 12 anos, estava a fazer os trabalhos de casa no meu quarto e ouvi tiros na cozinha. Quando corri para baixo, ela estava caída no chão. Parei, olhei para o meu prato e a Lara viu os meus dedos apertarem a borda da mesa até que os nós dos dedos ficaram brancos. Essa foi a última vez que ouvi essa música até que a sua filha a cantou para mim no escuro. 25 anos. E uma criança de 6 anos trouxe-a de volta como se nunca tivesse desaparecido. A Lara sentiu os olhos arderem, mas não desviou o olhar porque sabia que eu lhe estava a mostrar algo que tinha escondido do mundo inteiro. E virar-se agora seria uma traição. Eu entendo, disse a Lara suavemente. Eu entendo o que é reconstruir-se das cinzas. Diferentes caminhos, a mesma dor. Olhei para ela e por um breve momento a Lara não viu o chefe da máfia, não viu o fantasma, não viu o homem que toda a Lisboa temia. Ela apenas viu um rapaz de 12 anos que correu para uma cozinha e nunca mais realmente voltou. Ela esticou a mão para a sua água no mesmo momento em que eu estiquei para um guardanapo e as nossas mãos roçaram-se ligeiramente, o dorso da mão dela contra os meus dedos, mas ambos congelamos. Ninguém se afastou. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tempo suficiente para ambos sentirem o calor um do outro. Tempo suficiente para fingir que foi acidental. Então Sofia veio a correr da casa de banho, subiu para a cadeira, a perguntar se havia mais pizza porque estava com fome. E o momento passou. Mas no caminho para casa naquela noite, com Sofia a dormir encostada ao seu ombro no táxi que Carlos tinha chamado para elas, a Lara viu Lisboa deslizar para trás pela janela e soube que o que tinha sentido quando a minha mão tocou na dela não era segurança, não era gratidão, mas algo muito mais perigoso até do que as 3 balas que eu tinha levado, porque as balas podiam ser removidas. Mas isso, uma vez que entrasse, ela não tinha ideia de como poderia alguma vez ser removido novamente. 3 dias depois da pizza no Cais do Sodré, enquanto a Lara estava a servir mesas durante o turno da manhã no pequeno restaurante em Marvila, um homem de casaco cinzento sentou-se na mesa do canto e pediu um café. Não pediu mais nada, apenas esperou que a Lara trouxesse o café, depois abriu um envelope e colocou-o na mesa, virando-o para ela. Dentro havia fotografias nítidas e inconfundíveis, de múltiplos ângulos. A Lara e eu, sentados um em frente ao outro na pizzaria, as nossas mãos a tocar na mesa.
A Sofia sentada ao meu lado, a sorrir. A Sofia no táxi chamado pelo meu pessoal. A Sofia a abraçar-me na despedida à porta da pizzaria. A Lara sentiu o sangue escoar do seu rosto como se alguém tivesse aberto uma válvula no seu interior. O homem falou calmamente, como se estivesse a ler um menu. Estas fotos mostram que está a permitir que a sua filha de 6 anos tenha contato regular com um homem sob vigilância da PJ por suspeita de envolvimento em crime organizado. Se os serviços de proteção à criança recebessem estas fotos, juntamente com uma queixa anônima, o que acha que fariam? A Lara queria gritar, mas a voz ficou presa na sua garganta porque o medo que a esmagava não era medo por si própria, mas medo pela Sofia. O único medo neste mundo forte o suficiente para a quebrar. "O que quer?" perguntou a Lara, a voz mal audível. Fique longe de João Tenrade completamente. Sem encontros, sem conversas, sem contato. A sua filha também. Se fizer isso, estas fotos não vão para lado nenhum. O homem levantou-se, deixou o envelope na mesa ao lado do café intocado e saiu do restaurante. A Lara ficou no restaurante barulhento, o envelope a tremer nas suas mãos, a olhar para a fotografia de Sofia a sorrir comigo, e ela sabia que não tinha outra escolha. Naquela tarde, a Lara foi a Tenrade Holdings pela última vez. Desta vez, não invadiu, não furou, não gritou. Entrou no meu escritório com a calma que só alguém que decidiu cortar algo vital do seu próprio corpo pode possuir. Olhei para ela e soube imediatamente que algo estava errado, porque o rosto da Lara não parecia como antes, nem desconfiado, nem duro, mas vazio. O tipo de vazio que surge depois de todas as lágrimas terem escorrido. "Já não a posso ver", disse a Lara. "A Sofia também não pode." "Quem a ameaçou?" perguntei de imediato, levantando-me da cadeira. "Não importa quem. O que importa é você. Você é o perigo. O seu mundo tem inimigos que eu não consigo combater, e eles usarão a minha filha para me magoar. Não vou deixar que a Sofia se torne um peão numa guerra cujas regras ela nem sequer conhece." Tentei falar, mas a Lara não me deixou. "Pode comprar tudo, mas não pode comprar segurança para a minha filha quando é a razão pela qual ela está a ser ameaçada." Virou-se, e desta vez não parou à porta, não olhou para trás, não me deu a oportunidade de dizer uma única palavra que pudesse mudar a sua decisão. A porta fechou-se, e eu fiquei sozinho no escritório. O meu aperto no copo de licor apertou-se até que este se estilhaçou, estilhaços a cortarem a minha palma, sangue a pingar no chão de madeira. Mas não senti nada, exceto o vazio que a mulher e a criança tinham acabado de deixar para trás. Sofia não percebeu porque a mãe lhe disse que já não podia ir ao hospital. Já não podia fazer desenhos para o tio Xi, já não podia falar do tio X. Ela chorava todas as noites a perguntar por quê, a dizer que sentia a falta dele, a dizer que ele estava sozinho sem ninguém, a dizer que lhe tinha prometido. A Lara abraçava-a e dizia que aquilo era o melhor para ela, repetindo como um feitiço em que nem ela própria acreditava totalmente. Sofia acabou por parar de perguntar, mas todas as noites, antes de dormir, continuava a fazer um pequeno desenho, dobrava-o e enfiava-o na caixa de lápis de cera que eu lhe tinha dado, como quem escreve cartas a um amigo que não lhe é permitido ver. E eu caí no que Carlos só conseguia chamar de escuridão. Não partia coisas, não gritava. Simplesmente voltei à versão de mim mesmo de antes de Sofia aparecer, só que pior, porque agora eu sabia como a luz era, e a escuridão parecia mais densa por causa disso. As minhas ordens tornaram-se mais frias, as minhas decisões mais implacáveis. Não via ninguém fora do trabalho, e o desenho a lápis de cera na minha secretária desapareceu para uma gaveta trancada. Uma tarde, Carlos encontrou-se com Ana no café em frente ao hospital.
Os dois mantiveram contato discreto desde que se tornaram aliados silenciosos nesta história. Ana perguntou-lhe como eu estava. Carlos olhou para o seu café frio e disse: Alguém apagou a única luz no quarto mais escuro desta cidade, e agora ele está lá sozinho. E tenho medo que desta vez não encontre a saída. 2 semanas depois de Lara ter cortado todos os laços, Pedro atacou. Ele convocou uma reunião no restaurante italiano na Trafaria, que a família Tenradi usava para reuniões privadas há 40 anos. Uma sala subterrânea sem janelas e uma única porta. 7 capos estavam presentes, sentados à volta de uma longa mesa de madeira, sob luzes amarelas escuras, e Pedro estava à cabeceira a apresentar o seu caso. João perdeu 3 meses, disse ele calmamente e com confiança, porque tinha preparado este discurso com muita antecedência. Desde que acordou, negligenciou os negócios, designou pessoas para proteger uma auxiliar de limpeza, em vez de lidar com os assuntos da família, deixou escapar 3 grandes contratos, enquanto eu tratei de tudo durante os 3 meses em que esteve no hospital. Respeito o meu irmão, mas ele já não está suficientemente afiado para nos liderar. Pedro varreu a mesa com o olhar, contando acenos, e contou 4 em 7, uma clara maioria. Estava prestes a pedir um voto quando a porta se abriu, e eu, João Tenradi, entrei, apoiado na minha bengala, com Carlos atrás de mim. O quarto ficou em silêncio mortal. Não olhei para Pedro. Olhei para cada capo, um por um, lentamente, tempo suficiente para cada homem sentir o peso do meu olhar. Depois puxei uma cadeira para a cabeceira da mesa, em frente a Pedro, pus a bengala de lado e coloquei um envelope grosso na mesa. Querem remover-me? Disse eu uniformemente, sem um traço de emoção. Muito bem, mas antes de votarem, leiam isto. Carlos abriu o envelope e entregou uma cópia a cada capo. Em silêncio pesado, 7 homens leram o que eu tinha mantido escondido durante semanas. Uma transferência bancária de 300 mil euros da conta offshore de Pedro para o atirador contratado. Mensagens encriptadas entre Pedro e os 2 guarda-costas traidores na noite em que fui baleado. Uma declaração notarial do motorista de fuga que Carlos tinha localizado no Algarve. Página após página, linha após linha, prova inegável de que Pedro Tenradi tinha orquestrado o assassinato do seu próprio irmão para tomar a família. Pedro empalideceu, procurando aliados na mesa. Mas os 4 capos que lhe tinham acenado momentos antes já não o olhavam nos olhos. Neste mundo, trair a família era imperdoável. E todos sabiam disso. Olhei para Pedro e todos na sala esperaram pela sentença que sabiam que viria. A sentença que punha fim a uma vida, mas eu não a pronunciei. Vais deixar a família, disse eu. Todos os bens que desviaste nos últimos 3 meses serão devolvidos. Vais sair de Lisboa em 48 horas. Ficas com a tua vida porque é a minha escolha, não porque mereças. Pedro olhou-me com incredulidade, porque neste mundo ninguém poupava um traidor. Mas antes que ele pudesse dizer uma única palavra, 2 dos homens de Carlos levantaram-no da cadeira e acompanharam-no para fora. Essa foi a última vez que Pedro Tenradi se sentou numa sala de reunião da família. Mas Pedro não partiu em silêncio. Nas 48 horas antes de desaparecer, fez uma última jogada. Uma que sabia que não me mataria, mas que me magoaria mais profundamente do que qualquer bala. Pedro enviou a Ricardo Santos uma mensagem curta com o endereço da escola primária de Sofia, a hora de saída e fotos de Lara a caminhar da escola para a paragem do autocarro todas as tardes. Ricardo recebeu a mensagem às 2 da tarde. E às 13h15 estava à porta da escola de Sofia, uma mão no bolso do casaco, os olhos a procurarem o familiar cabelo encaracolado e castanho entre as crianças que saíam. Sofia reconheceu o pai antes que ele a reconhecesse. Congelou nos degraus, a mochila subitamente 100 vezes mais pesada.
os olhos arregalados com um medo que nenhuma criança de 7 anos deveria conhecer. Ricardo avistou Sofia e caminhou na sua direção, o seu rosto a esticar-se num sorriso que ela se lembrava demasiado bem. O sorriso que vinha antes de a mãe ser agredida. "O pai veio levar-te para casa", disse ele. Carlos surgiu do carro preto estacionado do outro lado da rua. Atravessou o recreio rapidamente e com decisão e colocou-se entre Ricardo e Sofia. Não disse uma palavra. Apenas ficou ali, com 1,85, ombros largos, olhos fixos em Ricardo com um olhar que, mesmo através do álcool, disse a Ricardo que se desse mais um passo, o próximo não seria naquele chão. Ao mesmo tempo, o segundo homem de Carlos já tinha ligado para o 112. A polícia chegou em 7 minutos e Ricardo foi preso à porta da escola por violar uma ordem de proteção. Ele estava legalmente proibido de se aproximar a menos de 90 metros de Sofia, de acordo com uma ordem do Tribunal de Família de Lisboa. E estar a menos de 10 passos dela era um crime sem disputa. A Lara recebeu a chamada da escola enquanto estava no meio do seu turno de almoço no restaurante. Saiu a correr sem tirar o avental, apanhou um táxi com dinheiro que não tinha. Chegou à esquadra e abraçou Sofia no banco de plástico azul claro da sala de espera, chorando sem alargar por 40 minutos. Sofia não chorou. Apenas abraçou o pescoço da mãe e sussurrou: "O tio Carlos salvou-me, mamã. O tio Carlos veio e o homem mau não me conseguiu fazer mal." A Lara olhou pela janela da esquadra e viu Carlos parado na calçada, com o telefone no ouvido, a dizer 2 palavras curtas antes de desligar. Ela não as ouviu, mas Carlos estava a falar comigo do outro lado. "Ela está segura. Sentei-me na penthouse escura, o telefone ainda colado ao ouvido mesmo depois de Carlos ter desligado. Fechei os olhos e sussurrei 2 palavras que ninguém ouviu. Obrigado." A Lara saiu da esquadra com Sofia de mãos dadas, e Carlos ainda lá estava. Ela olhou para ele, os olhos inchados e vermelhos, a voz a tremer. "Ele enviou, não foi?" Carlos assentiu. A Lara perguntou novamente, a voz embargada: "Mesmo depois de eu o ter afastado, mesmo depois de eu ter dito que ele era o perigo, mesmo depois de tudo o que eu disse?" Carlos olhou para ela, um ex-soldado de 55 anos, que tinha visto todo o tipo de brutalidade que este mundo podia oferecer, e a sua voz era mais suave do que a Lara alguma vez a tinha ouvido. Ele disse: "Tinha todo o direito de o afastar, mas ele não tinha o direito de deixar de a proteger." A Lara ficou na calçada com Sofia de mãos dadas. O trânsito a passar apressadamente, os pedestres a fluir, a cidade tão barulhenta como sempre. Mas ela não ouviu nada, exceto aquelas palavras a ecoar na sua cabeça. E pela primeira vez desde que fugira de Ricardo 4 anos antes, a Lara Santos chorou, não de medo, mas porque algures lá fora na escuridão, alguém ainda estava a cumprir a promessa de a proteger, mesmo depois de ela o ter afastado. Era uma sensação inesperada, quase sufocante na sua intensidade. Uma espécie de alívio agridoce. A chuva começou a cair às 9 da noite e às 10, Lisboa estava engolida por uma cortina de água cinzenta e opaca, o tipo de chuva fria de abril, que não era um temporal de verão, mas um chuvisco implacável que se infiltrava direto nos ossos. A Lara estava à porta da minha penthouse no chiado, o cabelo colado ao rosto, o casaco fino que usava inútil contra a chuva, e já lá estava há 5 minutos, porque os seus pés a tinham levado até ali mais rápido do que a sua razão podia impedi-la. Deixara Sofia com a Ana por aquela noite, dizendo-lhe que precisava de resolver algo, e a Ana não perguntara o quê, porque os olhos da Lara diziam tudo. Tocou a campainha. Carlos abriu a porta do hall de entrada, viu-a encharcada pela chuva. Não disse nada. Simplesmente afastou-se e levou-a de elevador até ao último andar. Abri a porta da penthouse
e a Lara viu que eu parecia pior do que da última vez que me tinha visto. Os olhos mais encovados, o rosto mais pálido, como um homem que não dormia há muitas noites seguidas. Olhei para ela, ali parada à chuva, à porta da minha casa, e não disse uma palavra, apenas abri mais a porta. A Lara entrou, a água da chuva a escorrer do seu casaco para o chão de madeira polido, e ficou na vasta sala com vista para a cintilante extensão de Lisboa lá embaixo, o oposto completo do estúdio apertado em Marvila que acabara de deixar. No entanto, ela não via o luxo, porque tudo o que via era a mim. Salvou a minha filha, disse a Lara, a voz rouca da chuva ou das lágrimas ou de ambos. Respondi, a sua filha salvou-me a mim primeiro. Ficamos um de frente para o outro a uma distância de 3 passos que parecia um abismo inteiro. E então a Lara fez algo que nunca fizera com ninguém. Contou-me. Contou-me tudo. Não fragmentos filtrados pelas palavras de Sofia. Não as linhas truncadas no dossiê de Carlos, mas toda a verdade da sua própria boca. Contou-me sobre Ricardo. Sobre o primeiro ano em que ele não bebia muito e a vida parecia quase normal. Sobre o segundo ano em que veio o primeiro estalo e ele chorou e pediu desculpa e ela acreditou nele. Sobre o primeiro ano em que ela estava grávida e ele a pontapeou na barriga bêbado e ela perdeu o bebê no 5º mês, deitada no chão da cozinha, agarrando a barriga numa poça de sangue enquanto ele saía para um bar como se nada tivesse acontecido. Sobre o segundo ano em que descobriu que estava grávida de Sofia e escondeu a barriga sob roupas largas, porque tinha medo que ele fizesse de novo. Até que Sofia tinha 2 anos e a Lara viu a filha observar o pai abater na mãe com olhos arregalados, sem chorar, sem gritar, apenas ali parada. E a Lara soube que se não partisse, aquela menina cresceria a acreditar que aquilo era normal. Sobre a noite em que fugiu, às 3 da manhã, Sofia nos braços, uma mala, sem dinheiro, sem carro, a correr para a paragem do autocarro e a viajar até não ousar parar. Ouvi em silêncio absoluto. Não a interrompi, não comentei, não mostrei nada no rosto. Mas a Lara viu a minha mandíbula apertar-se até que os músculos das minhas têmporas se destacaram. Vi a minha mão enrolar-se na borda do sofá até que os nós dos dedos ficaram brancos. Vi os meus olhos escurecerem pouco a pouco com cada detalhe que ela contava, como se alguém estivesse a derramar tinta preta neles. Quando ela terminou, o silêncio pesado estendeu-se por alguns segundos antes de eu falar. A minha voz baixa e tão fortemente contida que quase tremia. É a pessoa mais corajosa que já conheci. E já conheci pessoas que olharam a morte de frente com uma arma nas mãos e nunca pestanejaram. A Lara abanou a cabeça. Não sou corajosa. Sou apenas uma mãe. Levantei-me apoiado na bengala enquanto me aproximava. Perto o suficiente para ela ver as 3 cicatrizes de bala marcadas levemente através da minha camisa fina. Essa é exatamente a forma mais aterradora de coragem. Então estendi a mão lentamente, o suficiente para que a Lara pudesse ter recuado a qualquer momento, e toquei na cicatriz do seu pulso esquerdo, tão levemente que ela quase não o sentiu, apenas as minhas pontas dos dedos, e a traçar a linha antiga, como se lesse uma história escrita na carne. A Lara não afastou a mão. Olhou para os meus dedos na sua cicatriz, depois levantou a outra mão e colocou-a no meu peito, exatamente onde as 3 balas tinham passado, sentindo o meu coração a bater debaixo da sua palma, firme e forte. Prova de que eu estava vivo, de que ambos estávamos vivos, embora o mundo tivesse tentado matar-nos de formas diferentes. Não a mereço, disse eu, mas também já não sou forte o suficiente para me afastar. A Lara levantou os olhos, molhados, mas não da chuva. Talvez ambos já tenhamos carregado feridas suficientes. O beijo veio lentamente, sem urgência, sem fogo. Não o tipo de beijo de filmes, mas o tipo partilhado por 2 pessoas que tinham sido demasiado magoadas.
onde cada milímetro de proximidade era uma pergunta feita. Cada segundo de lábios a tocar era uma promessa dada. E quando finalmente nos beijamos na penthouse com vista para Lisboa à chuva, não foi o fim de nada, mas o início de tudo. Os meses que se seguiram não foram um conto de fadas, mas uma guerra lenta e paciente que ambos sabíamos que não seria fácil. Eu iniciei o que Carlos chamou de Revolução Tranquila, retirando a família Tenreid de todas as operações ilegais que tinham alimentado o império por 3 gerações. Convoquei reuniões com cada capo restante, não para ordenar mortes ou emitir ameaças, mas para apresentar 2 escolhas: seguir-me num caminho legal ou partir com dinheiro suficiente para recomeçar noutro lugar. Alguns partiram, outros ficaram, mas ninguém ousou resistir, porque embora eu tivesse escolhido mudar, o nome Fantasma ainda carregava peso suficiente para que ninguém quisesse testar se eu tinha realmente me tornado gentil. Transformei a Tenrad Holdings de uma empresa de fachada usada para lavagem de dinheiro num grupo imobiliário genuinamente legítimo, focado em habitação social e projetos comunitários em bairros que a família outrora controlara através da violência. O processo foi lento, complexo e arriscado. E muitas noites, eu sentava-me no meu escritório até as 2 ou 3 da manhã a ler processos legais e contratos que nunca precisara antes, quando tudo podia ser resolvido com um único telefonema. Mas todas as manhãs, quando olhava para o desenho a lápis de cera que tinha tirado de uma gaveta trancada e voltado a pendurar na parede, lembrava-me por que eu estava a fazer. A Lara mudou a sua maneira teimosa e resoluta como sempre. Quando lhe ofereci pagar a sua propina completa para que pudesse regressar à Universidade Nova de Lisboa e terminar o seu curso de enfermagem, ela recusou de imediato, exatamente como eu sabia que faria. Em vez disso, pediu a Carlos para redigir um contrato formal de empréstimo com juros, um plano de reembolso e termos claros e escritos no papel. Olhei para o contrato, depois para ela, depois para Carlos, e assinei-o, porque entendi que não era orgulho inútil, mas a forma como Lara Santos se mantinha de pé, a forma como provava a si mesma que nunca era um fardo para ninguém, que tudo o que tinha era conquistado pelas suas próprias mãos. Ela voltou para a faculdade durante o dia, continuou a trabalhar no turno da noite no restaurante para pagar o aluguel, e começou a reembolsar o empréstimo. E eu respeitei isso, embora pudesse tê-lo pago 1000 vezes sem sentir nada. Sofia, entretanto, continuou a ser Sofia. Já não precisava de se esgueirar para o hospital, pois ninguém mais estava no quarto 304. Mas sentia falta de falar com pacientes solitários. E uma tarde, depois da escola, perguntou a Ana se podia visitar outras pessoas que não tinham ninguém que as visitasse como eu antes. A Ana levou a ideia ao Dr. Miguel. O Dr. Miguel levou-a à administração do hospital e, após 3 meses de papelada, verificações de antecedentes e construção de procedimentos para cumprir as regulamentações de privacidade do paciente, o Hospital da Luz aprovou oficialmente um programa de voluntariado chamado Anjos de Conforto, permitindo que crianças de 6 a 12 anos, devidamente treinadas e supervisionadas por pessoal médico, visitassem pacientes de longa duração que tivessem dado consentimento por escrito. Sofia foi a primeira voluntária a inscrever-se. Eu financiei toda a operação através da Tenrad Holdings, como uma contribuição caritativa totalmente legal, e a Ana tornou-se a coordenadora médica do programa, tendo finalmente uma razão legítima para abrir as portas dos quartos de hospital a crianças sem se esgueirar. Na primeira tarde do programa, Sofia entrou no quarto de um homem de 82 anos sem família, pegou na sua mão e disse: "Olá, sou a Sofia. Estou aqui para que não se sinta sozinho." E a Ana ficou lá fora,
a observar o monitor enquanto a frequência cardíaca dele estabilizava, sorrindo porque sabia que os milagres não acontecem apenas uma vez. 6 meses depois daquela noite chuvosa, numa tranquila noite de domingo, enquanto Sofia estava sentada no chão da sala do novo apartamento no bairro da Graça que os três agora partilhavam, a desenhar com os seus lápis de cera, sentei-me ao lado dela e perguntei se podia pedir emprestado o desenho que ela tinha feito quando eu ainda estava no hospital, aquele com duas pessoas de mãos dadas debaixo de um sol amarelo. Sofia inclinou a cabeça e perguntou para que eu precisava, e eu disse que precisava para algo muito importante. Sofia revirou a sua caixa de lápis de cera, tirou o desenho original, agora enrugado e desbotado, e entregou-mo. Naquela noite, depois de Sofia ter adormecido, coloquei o desenho na mesa à frente da Lara, o desenho a lápis de cera desgastado feito por uma criança de 6 anos. Um homem alto de cabelo escuro a segurar as mãos de uma menina pequena com cabelo castanho encaracolado debaixo de um sol amarelo brilhante. E por baixo, em letras desajeitadas, as palavras: "Quando acordares". Este é o futuro que a sua filha desenhou para mim, quando eu nem sequer sabia se tinha um futuro. Esta é a promessa que uma criança de 6 anos cumpriu quando o mundo inteiro se afastou, e esta é a única coisa que quero carregar comigo para o resto da minha vida. Vai, Dharma. A Lara olhou para o desenho, olhou para mim, depois chorou e assentiu. E o chefe da máfia mais poderosa da costa portuguesa pediu em casamento a mulher que outrora esfregava chãos com um desenho a lápis de cera que valia menos de €1, mas mais do que todos os diamantes do mundo. O casamento foi um mês depois, pequeno e íntimo, no jardim atrás da pizzaria no Cais do Sodré, onde a minha mãe costumava levar-me todos os domingos. A Anna Hoffman usou um vestido de dama de honor pela primeira vez na sua vida, aos 58 anos, e chorou durante toda a cerimônia. Carlos Baroni ficou ao meu lado como padrinho, usando um fato pela primeira vez, não para trabalhar, mas por amizade. Rosa, a gerente do turno da noite, tratou das flores. O Dr. Miguel compareceu, ainda incapaz de explicar medicamente por que é que eu tinha acordado, mas já sem precisar de o fazer. Sofia levou flores, vestida num vestido branco novo, e quando a cerimônia terminou, ajoelhei-me à frente dela e assinei os papéis, adotando oficialmente Sofia Santos como minha filha. Sofia olhou para mim com os seus grandes olhos castanhos e fez uma pergunta que fez todo o jardim ficar em silêncio. Posso chamar-lhe pai? João Tenhadi, o homem que Lisboa outrora chamou de o fantasma, ajoelhou-se na relva atrás de uma pizzaria com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, sem as esconder. Estava à espera que me perguntasses isso há muito, muito tempo. 5 anos depois, numa tarde de domingo quente e ensolarada, eu sentava-me a ler o jornal na sala de estar da nossa casa no bairro da Graça, em Lisboa, enquanto a Lara lavava a louça depois do almoço. Sofia, agora com 12 anos, estava lá fora a brincar com os seus 2 irmãos. Um menino de 8 anos chamado Tiago e uma menina de 5 anos chamada Esperança, ambos adotados através do programa ao qual a família se tinha juntado 3 anos antes. Os Anjos de Conforto tinha crescido e transformado-se numa organização sem fins lucrativos ao operar em 12 hospitais por toda Lisboa e noutras 3 cidades. Sofia era a voluntária mais jovem do país e a sua história tinha inspirado reportagens televisivas, artigos de jornal e até um livro. A Lara formou-se com distinção em enfermagem na Universidade Nova de Lisboa e agora chefiava o departamento de cuidados compassivos no Hospital da Luz. Tinha pago o seu empréstimo da faculdade 2 anos antes e o contrato de empréstimo carimbado como concluído estava emoldurado e pendurado no meu escritório, porque eu disse que era o documento de que mais me orgulhava na minha vida. Eu tinha transformado totalmente o Império Tenhadi
numa operação legítima. A empresa agora focava-se em projetos de habitação social e desenvolvimento comunitário, e o nome Fantasma tornara-se nada mais do que uma velha lenda em que os funcionários mais jovens nem sequer acreditavam ser real. Pai! Sofia entrou a correr em casa com um desenho. Desenhei isto para ti. Peguei no desenho e sorri. Os lápis de cera agora eram de qualidade profissional, do conjunto que eu lhe tinha dado 5 anos antes. As linhas muito mais confiantes do que os antigos rabiscos infantis, mas o tema era o mesmo. Uma casa grande com muitas janelas coloridas, um vasto jardim cheio de flores e borboletas, e muitas figuras grandes e pequenas de mãos dadas. É a nossa casa, disse Sofia. Mas nós já temos uma casa. Esperança entrou a perguntar, com o rosto ainda sujo de gelado. Não uma casa nova, disse Sofia. Quero dizer, a nossa família vai crescer. Olhei para Lara, encostada à porta da cozinha, a sorrir, e os nossos olhares encontraram-se da forma que só pessoas que tinham caminhado juntas, através da escuridão, podiam entender. Naquela noite, depois de as crianças estarem a dormir, a Lara e eu sentamo-nos na varanda das traseiras, a olhar para as estrelas. A Lara pegou na minha mão e colocou-a na sua barriga. 6 semanas, disse ela suavemente. Descobri com certeza esta manhã e queria esperar pelo momento certo para te contar. Olhei para ela, os meus olhos a iluminarem-se de uma forma que ninguém teria acreditado ser possível 5 anos antes. A Sofia já sabe? A Lara sorriu. Acho que ela sabe sempre antes de nós. Ela sabe sempre tudo antes de nós. Da janela do quarto de cima, Sofia observava os pais a abraçarem-se na varanda e sorriu porque havia mais uma pessoa para desenhar no quadro da família. Voltou para a cama, fechou os olhos e sussurrou o seu agradecimento noturno, o mesmo que dizia todas as noites há 5 anos. Obrigado por me deixarem cuidar do pai. Obrigado pela minha família. E obrigado por me ensinarem que o amor encontra sempre um caminho. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um arrepio e pergunto-me se tomei a decisão certa, se não deveria ter mantido as defesas mais altas. Provavelmente ambas as coisas são verdade. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. As cicatrizes ficam, mas é a minha vida. E por mais imperfeita que seja, eu sinto que finalmente pertenço a algum lugar. A um lugar onde o sol amarelo pode brilhar mesmo depois da tempestade mais escura. E tu, o que terias feito